E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yuri e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o código que eu fiz referente ao método de decomposição LU. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês no vídeo de CLI, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu construir uma function é dizer quais que são as minhas saídas. No caso, a minha saída dessa função é a matriz L e a matriz U, que é o que eu quero. Então, depois que eu defino as saídas da minha função, eu tenho que definir qual é a string que vai chamar todos os comandos que eu fiz, que é a minha função. No caso, eu escolhi decomposição LU e a minha entrada é só a minha matriz A, porque é a partir dela que eu vou fazer a matriz L e a matriz U. A primeira coisa que eu faço é encontrar o tamanho da matriz A. Para encontrar o tamanho da matriz A, disse que um n era igual a esse tamanho. Depois disso, eu criei uma matriz quadrada, onde só a diagonal principal é composta de 1 e todo o restante é composto de zeros. E essa matriz eu chamei de L. E para fazer isso, eu disse que minha L é igual a um I de n. Por quê? Esse n,n diz que minhas linhas têm n, que é um número, e minhas colunas também são n, que é um número. Esse comando I é para criar essa matriz onde só a diagonal principal é composta de 1, se o restante é 0. Assim como eu criei minha matriz L, eu vou criar também uma matriz U, que ela é composta apenas por zeros, é uma matriz n por n. Depois de fazer essa pré-configuração da minha função, eu vou começar. A primeira coisa que eu pensei foi criar uma variável auxiliar S para preencher minha primeira linha e minha primeira coluna. Então, eu disse que esse meu S, dentro do meu for é uma estrutura de repetição. Ou seja, primeiro eu vou começar com S igual a 1, depois eu vou para S igual a 2, igual a 3, igual a 4, até N, a depender exatamente do meu número de N. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um vetor, coluna, chamado de S, que vai de 1 até N. Então, depois que eu criei esse vetor e coloquei dentro do meu for para ficar repetindo, eu vou primeiro preencher a primeira linha da minha matriz U. Para isso, eu defini que minha primeira linha da matriz U é igual à primeira linha da matriz A. E todas as funções que eu vou usar nesse programa, você pode encontrar no livro da Franco, de cálculo numérico. Então, para preencher a primeira coluna de L, eu também utilizo uma fórmula. Preenchido, então, a primeira linha de U e a primeira coluna de L, eu vou começar as interações. Então, eu termino esse vínculo de repetição aqui e começo um novo vínculo de repetição, que começa com eu chamei de uma variável de I, e esse I vai de 2 até N. N vocês sabem que é que eu defini lá atrás. E eu nomeei duas fórmulas, uma para preencher os valores da minha matriz U e uma para preencher os valores da minha matriz L. Aí eu termino meu for e termino minha função. Aí para eu testar isso aqui, é só eu ir na janela de comandos, definir matrizes e fazer o teste na prática para ver se isso é realmente válido. Então, eu já deixei preparado dois exemplos do livro. Esse primeiro exemplo, que eu chamei de A, ele é um exemplo de decomposição LU. Esse meu exemplo, que eu criei a matriz A1, é um exemplo que está na parte de eliminação de Gauss. Todos esses exemplos são tirados do livro da Franco, de cálculo numérico. Então, para eu fazer a decomposição LU dessa matriz A, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro dizer que minhas saídas são LU e escrever decomposição LU da minha matriz A. Assim que eu der Enter, ele vai criar duas matrizes, uma triangular inferior e uma triangular superior, que multiplicando as duas eu consigo encontrar a minha matriz A. Para testar isso, eu vou multiplicar L vezes U. E exatamente o mesmo valor da minha matriz A. 5, 2, 1,
3, 1, 4, 1, 1, 3. Mostrando então que o código está ok. Vou fazer a mesma coisa para minha matriz A1, só para testar. Criei a matriz L, criei a matriz U, multiplicando 6, 2, menos 1. 2, 4, 1, 3, 2, 8. Exatamente a minha matriz A1. Então, para continuar isso, vamos chegar numa nova parte do decomposição LU. Decomposição LU é feito basicamente para resolver sistemas lineares. Então, vou voltar para a aba de editor e vou mostrar um novo código que eu fiz para complementar o código de decomposição LU. Ele se chama Sistema LU. Ele serve para resolver sistemas lineares usando a decomposição LU. Então, eu criei outra function. E nessa function, a minha saída é só o x, que é o vetor solução, que é um vetor coluna, que é vetor solução. Eu chamo essa função digitando o sistema LU, e as entradas são a minha matriz A e uma matriz B, para completar o sistema AX igual a B. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, dentro da minha função, chamar a outra função que eu criei anteriormente, que é a decomposição LU. Feito isso, eu vou primeiro dizer que meu n é igual a meu length de A, que é para saber o tamanho da minha matriz A. Então, eu vou criar primeiro uma matriz coluna de zeros, que eu vou chamar de x, e uma matriz coluna de zeros, que eu vou chamar de y. E eu vou dizer que meu primeiro valor da minha matriz y vai ser igual ao meu B1. Então, eu vou começar as iterações. Essa fórmula, dentro dessa interação, está no livro. O que acontece? Essa interação eu vou considerar de 2 até n. Por quê? Porque eu já defini o meu valor de y na linha 6, que é o valor da minha primeira linha. Então, terminando esse laço de repetição aqui, eu venho para outra estrutura de repetição, que é para descobrir o meu vetor x, que é o vetor coluna final. Então, eu vou dizer que o meu i varia, diferente de todas as vezes que eu mostrei anteriormente, que era de 2 até n, aumentando de 1 em 1. Nessa aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou de n até 2, diminuindo de 1 em 1. E como é que eu faço isso? Quando eu boto um valor, 2 pontos, outro valor maior, o programa automaticamente entende que eu quero que esse valor, primeiro valor, ele cresça até o segundo valor com incrementos de 1. Quando eu não quero que tenha incrementos de 1, eu tenho que colocar um valor no meio que é o meu valor de incremento. E foi o que eu fiz nisso. Eu queria que ele fosse de n, um valor mais alto, até 2, que é um valor mais baixo, e tivesse decréscimos de 1. Por isso que eu botei esse menos 1 aqui dentro. Então, eu usei essa fórmula, que está no livro da Franco, de cálculo numérico, para achar meu vetor solução do sistema. E agora, vamos testar se isso é realmente válido ou não. Para a gente testar, primeiro, eu já deixei definido aqui quem era a minha matriz B. Minha matriz B é um vetor coluna, que vale 0, menos 7, menos 5. Esse exemplo está na parte de decomposição LU. Então, eu vou tentar resolver ele. Eu vou dizer que meu x vai ser igual a sistema LU de A e B. E minha resposta do sistema é isso aqui. Para a gente testar, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês quem que é B. Então, para achar esse valor de B, eu posso multiplicar A vezes x. Então, A vezes x é igual a B, como vocês podem ver. Esse menos, eu vou explicar para vocês uma coisa sobre esse valor quebrado. Como a gente está trabalhando com aproximações desses métodos numéricos, às vezes eu vou ter valores como esse,
que é 10 elevado a menos 15, que é muito próximo de zero, que a gente entende como zero. E a gente tem que entender como zero no programa, porque o programa ele não entende infinito como a gente e não entende zeros como a gente também. Tanto que ele tem uma limitação de menor algarismo e maior algarismo. Então, como foi provado, o código está certo. E é isso. Até o próximo vídeo. O próximo método que a gente vai trabalhar é o decomposição Cholesky. E quem vai apresentar é meu colega Paulo Henrique. Então, até lá. Tchau, tchau.